Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo. Esse vídeo ele vai ser objetivo, vai ser rápido. Vou tentar responder algumas perguntas de vocês, principalmente as perguntas que vêm através dos outros canais, né? Telegram, Instagram, etc. As dúvidas, as curiosidades e principalmente se existe algo bíblico, profético, alguma profecia acerca do último acontecimento, que é a desistência do Joe Biden de concorrer à presidência dos Estados Unidos, a tentar a reeleição, e agora, possivelmente, a Kamala Harris ganhar o direito de ser a indicada pelo Partido Democrata para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Temos aqui alguns feitos históricos. O primeiro é de uma história recente, história dos últimos 50 anos. Então, nos últimos 50 anos, nenhum outro presidente tinha desistido da reeleição. Joe Biden foi o primeiro em 50 anos. Então isso já emplaca um número histórico, uma marca histórica muito negativa, muito ruim, né? Kamala Harris, se realmente na convenção dos democratas ela foi escolhida, ela vencer, ganhar o direito, então, de ser a indicada do partido para concorrer contra o Donald Trump, pode ser a primeira mulher, de fato, a vencer a eleição. As pessoas estão preocupadas porque Kamala Harris tem uma postura muito mais radical em algumas pautas do que o Joe Biden, né? Kamala Harris, da Califórnia, ela já tem uma postura muito mais agressiva em relação às agendas globais, para impor as agendas globais. Para aqueles que acham que esse assunto é irrelevante, não tem nada a ver, principalmente para um cristão, né? Por que o ministro cristão falaria desse assunto, ou apreciaria este tema, ou gastaria um tempo abordando? Bom, embora algumas pessoas achem irrelevante o que acontece lá nos Estados Unidos, não tem nenhuma importância do que acontece aqui no Brasil, não vai impactar em nada, é aí que você se engana, né? Joe Biden, ele foi colocado ali como uma peça fundamental para a Agenda 30 e as agendas mundiais, não tem como nós ignorarmos este fato. Kamala Harris representaria uma voz amplificada às agendas do arco-íris, as agendas contra a família tradicional, as agendas anticristãs, né? Um secularismo e um ateísmo muito grande para com a maior nação cristã do mundo, já não é mais, porém a gente acaba ostentando esse título para com os Estados Unidos de a maior nação cristã, e não é mais. Então, significa bastante coisa para a igreja. Eu não sou fanático, vocês que me acompanham, notem que eu sempre procuro buscar uma análise equilibrada, e eu sou isento. Eu gosto de falar, quando tenho que fazer críticas para um lado, faço para mostrar um caminho mais construtivo, para botar o pezinho no chão, não ir com tanto fígado e mais cérebro nas análises. E do outro lado, aqueles que dizem, olha, que tudo que é sistema, tudo é nova ordem, tudo isso aí está na mão do diabo, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Muitas pessoas acabam não apreciando esse tema, não analisando a política americana, porque dizem assim, não, o mundo está na mão do maligno. Se nós formos ter essa postura, temos que ter a mesma em relação a tudo. A tudo. Por exemplo, você não vai proteger mais a inocência do seu filho, você não vai blindar mais o seu casamento, você não vai mais lutar para impedir a perseguição cristã, certo? Você não vai lutar para parar de ver pastores sendo presos, como nós vimos. Vocês vão ver as agendas arbitrárias crescendo, vocês vão ver a CBDC sendo imposta, vão ficar quietos, certo? Então, é meio que antagônico, falar, tudo está na mão do maligno, nós estamos aqui na contemplação e está tudo bem. A nossa fé tem que ser operante. Quem morre de medo da nossa fé é o diabo e suas obras, porque nós temos o poder de desfazer as portas do inferno, destruir as portas do inferno. Nós temos o poder de acender a luz que acaba com toda a trevas no sentido ideológico ou no sentido específico mesmo, espiritual. Então, eu sou da seguinte postura: essa vai ser a eleição mais importante dos últimos anos, porque nós temos claramente dois projetos de poder aqui em evidência. Nós temos aqui dois projetos de poder, isso vai ficar claro agora para você, olha só. Bom, mesmo que você, assim como eu, não seja aquele fanático de Donald Trump, né? Então ali com pompom, né? Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Mas vê no Donald Trump uma figura que, segundo a permissão de Deus, é levantado de tempos em tempos
para nos ajudar em algumas pautas. E sim, exemplo, o Donald Trump, ele pode impedir determinadas agendas. Exemplo, Donald Trump deu uma declaração no seu comício lá dos republicanos, na Convenção Nacional dos Republicanos, onde ele foi oficializado como candidato republicano, ele seu vice. Ele disse, eu vou proibir toda e qualquer CBDC. CBDC é a moeda digital do Banco Central. É o dinheiro vigiado, é o dinheiro controlado. Nós sabemos que vai chegar uma hora que a moeda única, o sistema financeiro unificado, esse dinheiro controlado, esse dinheiro acordado, que monitora o que você consome, o que você não consome, que está sobre o poder do Banco Central 100%, não há margem para fuga, que vai corroborar lá na frente com o que Apocalipse nos orienta sobre a marca da besta, isso virá. Mas quem tem um relógio profético na mão, quem tem um cetro profético na mão, é Deus e não um homem. Então eu creio que assim como no período ali de 2020, né, naquele período que o mundo atravessou essa crise global do CBD, imagine se nós tivéssemos no Brasil um governo de esquerda. Imagine se tivéssemos uma administração atabalhoada e irresponsável, igual nós temos hoje. Contemple este cenário, monte aí um cenário B na sua cabeça, porque o A você já teve, e muitos fizeram muitas críticas. Mas monte um cenário B diante dessa realidade aí, e vocês vão ver. Então eu acredito que de tempos em tempos, Deus, sendo misericordioso, ele levanta algumas pessoas que não são perfeitas, não são exímios exemplos de vida cristã, né, de vida com Deus, mas são políticos. Enquanto políticos, representam pautas, e essas pautas são mais pró-conservadores, mais pró-igreja, mais pró-família, mais pró-inocência da criança, mais pró-liberdade de expressão. Ok? Então, essas pautas corroboram com a nossa prática de vida, com a nossa prática de fé, com a nossa cosmovisão de mundo, né? A gente analisa tudo com a cosmovisão cristã. É o conselho paulino para a gente. Então, eu vejo que quando o Donald Trump ele tem algumas falas sobre a liberdade de expressão, sobre a inocência dos pequenos, isso tem muita discussão rolando agora, inclusive, e quando ele fala sobre a CBDC, é uma orientação para que rumo vamos ter na maior nação do mundo, até então. E como isso pode frear um pouco as agendas globais. Só nesse aspecto. Mas a gente não pode se iludir. A gente não pode se iludir em hipótese alguma. Agora vejam aqui uma curiosidade. O fato do Joe Biden ter desistido é um fracasso. Entendam, não é algo bom, não tem democrata. Se ele for honesto e sincero, ele não vai avaliar como uma boa decisão. Foi um fracasso. Por quê? Representa para o mundo que os democratas, eles não estão defendendo a democracia, mas estão fazendo isso por um projeto de poder. Por quê? Até pouco tempo atrás, o Joe Biden estava em condições aptas, e eles estavam ávidos em levantar a bandeira de que aqueles que diziam que o presidente tinha problemas cognitivos, tinha problemas de saúde, eram teóricos da conspiração, eram as pessoas com ódio no coração e tudo mais. Está provado o contrário. Ou seja, ele sabendo da sua condição, da sua fragilidade, da sua incapacidade por questões fisiológicas, por questões mentais, por questões políticas, por questão de diplomacia internacional, por questão econômica, ele não venceria o Donald Trump. E os caras foram fazendo um movimento para derrubá-lo. Ele se derrubou, na verdade. Ao fazerem isso, o cara desistia há mais ou menos 100 dias da eleição nacional, mostra que eles traíram a confiança de milhões e milhões de norte-americanos que escolheram nas convenções dos estados e escolheram a chapa Biden-Harris. Então prova que os democratas, por o projeto de poder, por não perder a chance de tirar o Donald Trump, fazem qualquer coisa, estão dispostos a qualquer coisa. Então a saída do Biden, esse anúncio, é muito ruim, é vergonhoso para os democratas. E fazendo isso, abre uma seguinte lacuna aqui pra gente. Não é o seguinte lacuna, estampa a seguinte coisa, olha só. Quando você vê George Soros, Alex Soros, Tio Bill, as grandes organizações, os filantrocapitalistas, os ventres do globalismo, declarando imediatamente apoio a Kamala Harris, significa que nós temos que estar do outro lado. Então, ainda não gostando 100% do Donald, não aprovando tudo que ele fala e tudo mais, problema. Mas você consegue ver aqui algo dicotômico. Porque se os globalistas estão apoiando alguém, se os caras, os patronos das agendas mundiais, estão apoiando imediatamente a Kamala Harris, significa que nós temos que estar no outro espectro, na outra
vertente. E quem representa hoje a outra vertente é o Donald. Quem poderia ser o candidato a vice? Eu tenho aqui alguns portais abertos e todos eles colocam alguns políticos que poderiam compor uma chapa com a Kamala Harris. Eu vou indicar duas pessoas para vocês que eu acredito que possa compor a chapa com Kamala Harris. Primeiro, o governador da Pensilvânia, o Josh Shapiro, que é um governador, ele é recente, né, na política, 2023, ele se elegeu governador, né, ele era procurador-geral da Pensilvânia, e ele hoje é governador. O que colocaria a chapa Harris-Shapiro em uma posição agradável num estado importante onde os democratas estão meio balançados em termos para a presidência. Então, atrairia o eleitorado, o governador puxaria esses votos, compondo uma chapa com a Kamala Harris. O outro, que muitas pessoas falam, mas eu acho que não vai compor esse cenário, é o Gavin Newsom, que foi prefeito de São Francisco, governador da Califórnia, que é um estado altamente progressista e detonado pelas agendas progressistas, legalização de substâncias e tudo mais. Porém, tem um problema com o Gavin Newsom. Eles são parceiros, o Gavin Newsom já foi até cotado para ser um candidato democrata à presidência, ser um concorrente, né? Mas não entrou nessa disputa aí com o Joe Biden, Harris, para ter voto dos democratas e ter indicação. Então, apesar dele estar bem ranqueado no partido e tudo mais, a Kamala Harris é da Califórnia. O Gavin Newsom também é da Califórnia. Logo, pela regra do colégio eleitoral, eles iam perder a nominação de todos os delegados da Califórnia. Logo, eles não iriam abrir mão de 50, alguma coisa assim ou mais, né? Que é um colégio grande. Eu não sei se eles estão gozando de um crescimento de perspectiva de campanha tão grande que abririam mão nessa chapa Gavin Newsom e Harris. Abririam mão, então, da indicação, né, desse colégio. Então, o Gavin Newsom eu vou descartar. Tem alguns outros nomes, como, por exemplo, a governadora do Michigan, a Gretchen. Eu não colocaria aqui a Gretchen porque teremos duas mulheres. Então seriam duas mulheres compondo uma chapa. E aí seria um problema na diversidade, diversificar o leque para atrair um outro eleitorado. Então eu não acho que a Gretchen entraria. Eu fico ou com o Josh Shapiro, que é o governador da Pensilvânia, ou então o senador do Arizona, que é o Mark Kelly, que é um homem forte, né? Já foi astronauta. Então, é um cara que daria esse ar másculo para lutar contra um cara durão, como o Mark Zuckerberg diz. O Donald Trump é durão quando ele se levanta com a orelha cortada. Então, eu colocaria um homem compondo essa chapa, ou, na minha opinião, ou será o Shapiro, ou será o Mark Kelly, o senador do Arizona, ou o governador da Pensilvânia. É a minha opinião, mas tem outros nomes aí que eu poderia mencionar para vocês, né, como, por exemplo, o governador do Kentucky, tem também o governador da Carolina do Norte, né, o Roy Cooper, mas enfim, muitas especulações até agora. Rafael, a profecia dos Simpsons vai se cumprir? Os caras acertaram em muita coisa, vou concluir agora. Os caras acertaram em muita coisa. Se a gente lembrar, os Simpsons acertaram em muitas profecias, né? Por exemplo, até lá no sábado, naquele evento dia 13, contra o Donald Trump, aquele evento lá para eliminar o Donald, os caras tinham um episódio pronto, da Lisa como presidente sendo alvejada. Ela estava no palco, ela seria alvejada. E eles cancelaram esse episódio. Entende? Mas os caras acertaram muita coisa. Por exemplo, eles acertaram com relação à eleição do Donald Trump, lá em 2016. Eles acertaram com relação a Kamala Harris, a roupa que ela vestia quando tomou posse como vice-presidente lá em 2020, compondo a vice-presidência com o Joe Biden. Eles acertaram com a nota de R$200 aqui no Brasil. Eles acertaram muita coisa, gente. Então, há muita especulação agora falando sobre Kamala Harris, né, ter sido anunciado um episódio de ser presidente e tudo mais. Bom, eu acho que o Trump vai ganhar, não tem como tirar do Trump, mas haverá um esforço e muita coordenação dos globalistas, da mídia, para eleger a Kamala Harris e não destruir o projeto de poder da Agenda 30. Não sei, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, compartilhe para todo mundo também. Muito obrigado pela sua opinião. Então nós, como cristãos, devemos olhar tudo a partir da fé, da perspectiva da fé, e perceber o que impacta de fato a nossa vida aqui. Dentro desses pontos que eu destaquei para vocês, eu acho que vale a pena esta análise, tá bom? Volto depois, um grande abraço, tchau, tchau.